Atos 1, 3 a 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 3 a 8. Vamos à leitura. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Nós usamos esse texto ontem, no culto de ensino. Para você que veio, você está mais familiarizado com esse texto. E demos ênfase na ascensão de Cristo, e hoje nós vamos ver a respeito do batismo com o Espírito Santo. Aliás, Atos dos Apóstolos é um livro que vai nos ensinar muito acerca do Espírito Santo, e dá para ver logo no início que o escritor de Atos, Lucas, ele vai dar bastante ênfase para o batismo com o Espírito Santo, e depois no capítulo 2 nós vamos ver como aconteceu, como no dia de Pentecostes o Espírito Santo ele foi derramado conforme as promessas de Deus. Então é muito interessante. Primeiro esse texto, Lucas, o evangelista, ele vai falar que depois do sofrimento de Cristo, ele deixou muitas provas indiscutíveis, incontestáveis, de que Jesus estava vivo. E nós que cremos, nós somos cristãos, somos crentes no Senhor, nós temos a prova, o Espírito Santo testifica dentro do nosso coração que Jesus está vivo, essa é a prova que nós temos, porque nós cremos nas Escrituras. O Espírito Santo ele nos leva a acreditar nas Escrituras. Tem muita gente que procura provas arqueológicas, fazem escavações, vê se Jesus realmente morreu na cruz ou não morreu. Tudo bem, querem procurar, escavar, podem fazer, mas nós cremos na palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e é o que basta para nós, é suficiente para que nós creiamos no Senhor, e nós cremos que Jesus Cristo, ele morreu de verdade mesmo, ele morreu crucificado, foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ascendeu ao céu, como nós estávamos estudando ontem, a ascensão de Cristo. Ele foi elevado aos céus, e isso nos enche de alegria, Nós sabemos que Jesus Cristo está lá, sentado à direita de Deus, governando, e Ele está lá como sacerdote, intercedendo pela sua igreja. E como Jesus subiu, ele está à direita de Deus, e Ele cumpre a sua promessa. Vai sim acontecer o derramamento do Espírito Santo que o Senhor prometeu. Então aqui Lucas ele dá esse destaque nessa questão de Jesus Cristo estar vivo, e ele fala também da ascensão do Senhor nesse mesmo capítulo 1 de Atos. Mas ele vai falar numa ocasião, onde ele está lembrando agora que Jesus, num determinado momento, quando ele estava conversando com os discípulos, ele disse que para não saírem de Jerusalém. Ele falou para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, porque aí vocês vão ser revestidos do poder de Deus, vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar assim bem claro para a igreja que a maneira com que Deus agiu no Antigo Testamento, você pode pensar, mas calma aí, já não tinha o Espírito Santo lá? Irmãos, o Espírito Santo ele é eterno. O Espírito Santo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Então o que aconteceu? No Antigo Testamento o Espírito Santo ele atuou de uma forma muito maravilhosa,
olha na criação, você vê o Espírito Santo encorajando aqueles homens de Deus, os patriarcas, você vê o Espírito Santo agindo de uma forma muito maravilhosa, o Espírito Santo falando através dos profetas, né? Os profetas profetizavam a palavra de Deus. Aliás, irmãos, quando a Bíblia fala de profecia, de profetizar, saiba que profecia é pregar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus, é anunciar a palavra de Deus. É bem verdade que em algum determinado momento, esporadicamente, né, alguma pessoa pode ser usada pelo Espírito Santo para instruir a outra pessoa, mas tudo isso vai ser de acordo com as Escrituras, né? A Bíblia é suficiente. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Esta é a profecia que nós cremos, infalível, né? Então, talvez alguém um dia já profetizou para você alguma coisa. Olha, eu sou Deus que está dizendo, né? Eu só creio que Deus está dizendo, meus irmãos, aqui, na Bíblia. Você abre a Bíblia e Deus está dizendo, Deus está falando. Você quer ouvir a voz de Deus, você quer que Deus fale com você, pega a tua Bíblia e abra a tua Bíblia, leia a tua Bíblia e Deus estará falando com você, e de uma forma muito poderosa, muito especial. Aliás, você crê nas Escrituras. Irmão, só crê nas Escrituras, só acredita na palavra de Deus aquele que é cheio do Espírito Santo, uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que já foi revestida com o poder do Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre isso hoje, Então a promessa se cumpriu, e essa promessa ela faz parte da nossa vida. No versículo 5 está escrito: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, né? Então Jesus estava dizendo para eles. O João batizou com água. João, ele pregava o arrependimento, ele mostrava Cristo, e as pessoas se arrependiam e eram batizadas. Agora Jesus viria para batizar com o Espírito Santo. Inclusive Jesus, ele fala aqui: dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Enfim, a promessa é que nós receberíamos o poder de Deus, nós receberíamos a terceira pessoa de Deus, e é uma pessoa, o Espírito Santo. Tem muita gente que pensa que o Espírito Santo é uma nuvenzinha, ou é uma energia, ou é um poder, ou é uma fumaça, alguma coisa assim. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Tanto que a Bíblia nos ensina a não entristecermos o Espírito Santo. Você só pode entristecer uma pessoa, quem tem personalidade. Você não entristece uma energia, você não entristece algum perfume no ar, alguma coisa assim, não. Você só pode entristecer alguma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. A Bíblia nos ensina dessa forma, ele é a terceira pessoa da Trindade. E veja bem, irmãos, que esse derramamento do Espírito Santo, ele vai dar início à igreja. Ele é uma obra de Deus para a salvação. Porque pensa bem, você só é salvo porque você crê no Evangelho, você crê em Jesus Cristo, e você só crê no Evangelho, e você só crê em Jesus Cristo porque o Espírito Santo, ele operou no teu coração, ele mudou a tua vida, ele operou de uma forma que você creia, que você acredite nas Escrituras. A nossa fé não vem de nós mesmos, a nossa fé é dada pelo Senhor. O Espírito Santo age na vida do pecador a ponto dele crer, a ponto dele se arrepender, a ponto dele se dobrar diante do Senhor. Então, Jesus falando isso e conversando com os seus discípulos, eles fazem uma pergunta que poderíamos pôr até entre parênteses nessa pregação, porque Jesus não deu muita atenção para isso. No versículo 6 eles perguntam, né? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então Jesus, ele corta essa conversa, não era momento para isso. O que Jesus está propondo para esses homens é que eles sejam revestidos de poder e que eles vão pregar o Evangelho, que eles vão anunciar as boas novas, essa notícia maravilhosa. E é isso, pregar o Evangelho é você anunciar, é você agir, né? Foi lido logo no início que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é poder. Irmão, só se envergonha do Evangelho aquele que não é evangélico, né? Nós já falamos sobre isso outro dia.
Quem não crê em Deus, quem não crê no Evangelho, ele tem vergonha. Por quê? Porque ele é orgulhoso, ele não entendeu que ele precisa de Cristo, ele não entendeu que é pecador, então ele tem orgulho, ele tem vergonha. Você que crê em Cristo, você não se envergonha do Evangelho. E aí vem o versículo 8, bastante conhecido, e nós vamos extrair algumas coisas daqui, né? Mas receberão poder quando... Vocês receberão poder quando, né? Então, essa é uma condição, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, há uma promessa para esses homens, há uma promessa para a igreja de receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, poder é uma força, é algo sobrenatural, não é algo nosso. Em si mesmo, o homem não tem poder, mas nós temos uma promessa que nós somos revestidos de poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, esse derramamento de poder seria, na verdade, ali em Pentecostes, aconteceu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e agora, né, continua, não como aconteceu esse derramamento em Atos, ali foi o início da igreja, ali aqueles homens, eles começaram a falar em línguas estrangeiras, eram estrangeiras mesmo, porque eles falavam na sua língua materna e outro entendia na sua língua de origem também, então parecia que havia uma confusão, mas o Espírito Santo estava organizando tudo. Então, um falava em hebraico e outro entendia lá no aramaico, outro entendia no grego. Então, houve ali o poder de Deus, houve ali um derramamento do Espírito Santo a ponto de homens profetizarem na língua deles e outro compreender na sua língua materna. Então, vejam o milagre, vejam o poder de Deus para anunciar o Evangelho. Sabe, não tem nada a ver com línguas desconhecidas, não. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele fica marcado, porque aqueles homens pregavam o Evangelho, eles pregaram o Evangelho, e as pessoas que estavam ali, de várias nações, conseguiam compreender esta pregação, eles entendiam o que eles estavam falando. Então, se você for olhar para a necessidade de hoje, todos nós aqui falamos português, pois que Paulo falou, que não adianta ficar orando em línguas estranhas se alguém não entender, né? Não dá um som que incompreensível, não tem como, né? Ele ainda compara, como é que você vai tocar a trombeta chamando o exército para a guerra, né? Mas ninguém entende aquela nota, né? Ninguém compreende. Então, quando nós oramos, aqui todos devem entender, quando nós pregamos todos devem entender, nós temos raciocínio, nós conseguimos compreender as coisas. E ainda ele diz, como é que a pessoa que está do teu lado vai dizer amém, se ela não entender o que você está falando, né? Então, quando você fala glória a Deus, poxa Deus, que maravilhoso que o Senhor é, a pessoa que está ao teu lado pode falar amém, é verdade. Mas se você começar a falar canta labaxai e tal, o outro olha para você e fala canta labaxai também e tudo mais, mas ninguém entendeu nada. Sabe? Então, não é assim que se cultua a Deus, não é assim que o Senhor ensina. Então, 1 Coríntios no capítulo 14, se você quiser ler bem, tranquilo na tua casa, outro dia nós podemos falar a respeito disso, né? Você vai perceber como é que Deus quer o culto. É um culto racional, um culto onde Deus seja glorificado, onde Deus seja exaltado, e é um culto onde a igreja seja edificada, construída, preparada, exortada. É isso que Deus quer de nós. Então, quando nós falamos de batismo com o Espírito Santo, que é esse derramamento de poder, tá? Existe um objetivo aqui. Existe, aqui já em primeira mão nós vemos, o Espírito, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Olha aqui, o que eles seriam de Deus? Testemunhas do Senhor. Testemunhas de Jesus Cristo. Eles seriam cheios do Espírito Santo para que eles tivessem coragem, discernimento.
Então no Antigo Testamento o Espírito Santo operou na salvação, o Espírito Santo mostrou a salvação, o Espírito Santo santificou homens, o Espírito Santo preparou homens, o Espírito Santo, ele deu a palavra para aqueles homens no Antigo Testamento. E aí nós vemos também Jesus Cristo chamando os seus discípulos, e esses discípulos seguindo. Esses homens eram movidos pelo Espírito Santo. E depois da ressurreição de Cristo também, Jesus Cristo, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Então com isso nós concluímos o quê? Esse derramamento prometido aqui, ele seria pelo mesmo Espírito Santo, seria um derramamento de poder, mas agora numa intensidade maior. Sabe? Seria numa intensidade maior. Esses homens já conheciam o Espírito Santo. Eles já sabiam que o Espírito Santo tinha inspirado a palavra de Deus no Antigo Testamento. E eles criam, então eles eram movidos pelo Espírito. Agora, esses homens seriam revestidos, eles receberiam o poder do Espírito Santo, ou seja, um poder maior, mais intensidade, mais poder, capacitação para que eles pregassem o Evangelho, para que eles não tivessem medo. Veja bem como os discípulos, eles, antes do Pentecostes, aqui antes do derramamento do Espírito Santo, eles estavam com Cristo. Mas, vamos falar baixo, né? Eles tinham medo. Eles eram meio medrosos, um certo, tem gente falando, não é medo, é só receio, né? Mas eles tinham medo. Tanto que nós temos uma passagem onde Jesus Cristo, ele conversa com o Simão Pedro, né? Lá em Lucas 22, 31, 34, deixa que eu leio para vocês. Olha o que Jesus fala para Pedro, presta bem atenção. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha o que Jesus está dizendo, Satanás pediu os discípulos ali para peneirá-los como trigo. Olha o que Jesus fez, mas eu orei por você. Ele está falando aqui com Pedro, de Simão, então eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Olha a intercessão de Cristo. Quando você lê em João no capítulo 17, a intercessão de Cristo, Cristo pedindo por nós, pedindo pelos seus seguidores, pedindo para que nós sejamos fortalecidos. Então ele ora por Pedro, eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. Jesus intercedeu por Pedro. Não me pergunte por que ele não intercedeu pelo Judas, né? Então, o que Jesus falou é que deveria se cumprir as profecias, e Judas foi o traidor, e Judas não era um homem convertido, ele estava ali como homem do engano mesmo, ele estava ali para trair Jesus Cristo. Tá, aí Jesus continua, e olha o que Jesus fala agora para Pedro. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, eu vou orar por você para que a tua fé não desfaleça, ou seja, para que a tua fé não morra, não enfraqueça. Jesus ia orar, interceder por Pedro, e quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Calma aí, nesse momento Pedro já era um seguidor de Cristo, ele já tinha ouvido Jesus pregar, ele estava acompanhando Jesus, ele estava com Jesus, e Jesus fala, eu vou orar por você, e ainda fala, quando você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. Olha que coisa interessante. Então Pedro, ele já era movido pelo Espírito Santo, mas faltava algo em Pedro, faltava algo nos outros discípulos também. Eles precisavam desse poder que transformaria as suas vidas, que os deixaria valentes, corajosos. E se você tem medo, se você treme, quando é o momento de você pregar o Evangelho para alguém, de você anunciar o Evangelho para alguém, saiba de uma coisa, o Espírito Santo de Deus, que é um Espírito Santo de ousadia, de valentia, o Espírito Santo de coragem, ele está com você. E ele te dá sabedoria para que você pregue a palavra de Deus, para que essa palavra de Deus flua dos teus lábios, e essa palavra de Deus atinja em cheio o coração do perdido, para que ele creia no Evangelho. Sabe, a pregação do Evangelho, irmãos, é um meio que Deus, ele resolveu, é o meio de Deus para que o perdido receba essa verdade. Por isso nós devemos pregar, foi falado isso no início. Deus sabe quem ele vai salvar.
Deus conhece o seu povo. Deus conhece as suas ovelhas, Ele sabe das suas ovelhas perdidas. Então o que acontece? Jesus mandou nós pregarmos o Evangelho. Esse é o meio de atingir o pecador, é você pegar a verdade e expor a verdade para ele. Isso não só aqui dentro, mas lá fora. É necessário a pregação do Evangelho. Alguém já pregou para nós? Ah, pastor, ninguém me ouve. Um dia tinha uma pessoa que falou: pastor, eu prego, até a pessoa promete para mim que vai na igreja e não vai. Eu fico nervoso, fico triste, irmão. Isso é normal. Isso é normal. Mas de repente você falou para 100 pessoas, e uma dessas pessoas ouviu e creu no Evangelho, e ela se arrependeu dos seus pecados, e hoje ela honra a Deus. Você pregou o Evangelho, e o Espírito Santo agiu para que aquela pessoa se convertesse. E os outros, pastor? Os outros ouviram a verdade saiu da tua boca, e o Evangelho que elas ouviram e não creram vai servir para a condenação delas. Vai servir para a condenação. Então pregue, cumpra o que Jesus mandou você fazer, tá? Então veja bem, Pedro ele precisava algo a mais. Aí olha o que Pedro responde para Jesus. Olha que diálogo, hein? Mas Pedro respondeu: estou pronto. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. O homem valente, né? Nas palavras. Nós somos muito bons às vezes nas palavras. Talvez você já fez alguma promessa para Deus. Até em campanha, né? Tem gente que faz aquelas campanhas, você vai lá e promete, e fala um monte de coisa, né? E tem gente que está desempregado e promete o primeiro salário para Deus, aí vem o primeiro salário e fala: mas Deus sabe como é que é, né? Então, sabe? Tá feia a situação, sabe, irmãos? Não precisa prometer nada. Não prometa nada para Deus. Ouça a Deus. Entregue tua vida para Deus. Se arrependa dos teus pecados, obedeça a Deus, é isso que Deus quer. Deus não quer que você fique prometendo nada. Deus não precisa do teu dinheiro, não precisa da tua casa, não precisa da chave do teu carro, não precisa nada disso. Honre a Deus com a tua vida. É isso que Deus requer de nós. Louvar a Deus é amar a Deus, é servir a Deus. Então Pedro disse: eu estou pronto para ir contigo para a prisão ou para a morte. Estou pronto, eu vou lá. Eu vou preso, Jesus. Se prenderem o Senhor, eu estou preso junto. Se matarem o Senhor, eu morro junto. E olha a resposta de Jesus. Jesus conhece tão bem a gente, né? Às vezes nós temos uma pose, né? Quem olha para a gente fala: puxa, que nome de Deus. No fim, Jesus conhece o nosso coração. E olha o que ele fala para Pedro. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Pedro não foi preso com Jesus e Pedro não morreu com Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele ficou com medo. E sabe, às vezes nós não morremos com Jesus, nós ficamos com medo. Temos medo do que vão dizer, temos medo do que vão falar, temos medo de pregar o Evangelho, temos medo de nos santificar. E aí nós precisamos clamar, precisamos buscar em Deus e acreditar, irmão, sabe, acredite que você é uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro do teu coração, instruindo você, te dando sabedoria, levando você à fé nas Escrituras. Tá, mas e o batismo com o Espírito Santo, pastor? Existe um engano. Presta muito bem atenção no que eu vou dizer para você. Existe um engano. E isso até meio que tirar a palavra da igreja, é tirar a fé da igreja. Quando eu entendo que uma pessoa batizada com o Espírito Santo é uma pessoa que fala em línguas desconhecidas. Isso é um engano. A Bíblia não ensina que todos vão falar em línguas estranhas. A Bíblia não ensina. Inclusive no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo pergunta: por acaso são todos doutores? Claro que a resposta é não. São todos profetas? Claro que a resposta é não. Todos falam em línguas, e ainda estava falando em línguas estrangeiras. Está falando em línguas estrangeiras. Entende? Então, essa história de não, a evidência do batismo com o Espírito Santo é você orar em línguas, é você, né? Não é.
Sabe qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Pode escrever lá na porta da cozinha, porta do banheiro, põe adesivo no carro, escreva na tua Bíblia, escreva no teu coração. A evidência do batismo com o Espírito Santo é uma vida em consagração a Deus, é uma vida que honra a Deus, é uma vida em santidade para Deus. Essa é a evidência com o batismo com o Espírito Santo. Aliás, quando Jesus Cristo fala que a igreja receberia poder, eles receberiam poder para ser testemunhas. E quem é testemunha de Cristo? Aquele que faz um barulhão e envergonha o Evangelho, e roda feito uma baiana, e dá cambalhotas, coisas que não estão no Evangelho, coisas que você não acha na Bíblia. Ou honra a Deus aquele que é testemunha de Cristo, aquele que honra Cristo com a sua vida, aquele que não honra o pecado, aquele que não é escravo do pecado. Irmãos, nós já vimos muita gente fazendo maior barulho, maior estardalhaço dentro das igrejas e lá fora, sendo uma vergonha, envergonhando o Evangelho, envergonhando o nome do Senhor. Deus não está pedindo para ninguém fazer um barulhão enorme e envergonhar o Evangelho. Ele está pedindo, está ordenando que nós sejamos santos, que nós honremos o seu nome. Nós não precisamos dessas coisas. Deus não precisa dessas coisas. Nós cremos no Evangelho, não em nossas experiências. Você pode falar, não, mas eu tive uma experiência. O que é maior, a tua experiência ou a palavra de Deus? A palavra de Deus é que prevalece. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não temos que ter experiência com Deus. Nós temos muitas experiências com Deus. E a maior experiência com Deus que você já teve, se é que você teve, é quando você ouviu o Evangelho, e quando o teu coração saltou de alegria, e você olhou para Cristo e disse, esse é meu Salvador, eu preciso de Cristo, eu sou um pecador, eu me humilho diante do Senhor, eu peço perdão, eu creio no Evangelho. Essa é a maior experiência que um cristão pode ter, porque essa é a conversão, essa é a regeneração. Aí muita gente fala, mas tal fulano estava na igreja e agora não está mais, tal fulano orava, pregava e agora saiu, está aí no meio desse mundão terrível. Irmãos, vocês serão revestidos do poder, descerá sobre vocês o Espírito Santo para vocês serem testemunhas, anunciar o Evangelho, anunciar que Jesus Cristo veio a esse mundo, que Ele se fez homem, o Filho de Deus, e que Ele viveu uma vida em santidade, e que Ele cumpriu toda a lei, e que Ele foi à cruz, e Ele morreu na cruz, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele subiu aos céus, e hoje Ele está intercedendo por nós, e Ele olha para o povo, olha para o pecador e diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ter experiência com Deus é ter o coração transformado, é crer no Evangelho. Pastor, eu recebi uma cura, graças a Deus. O Senhor cura. Pastor, eu recebi uma bênção maravilhosa na minha vida aqui para esse século, que bom. Glorifique a Deus por isso. Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor de tudo, Ele faz milagres, Ele opera maravilhas, tudo isso é bom. Mas o que nos leva para o céu, o que nos salva, é o poder do Espírito Santo que transforma o nosso coração a ponto de nós crermos no Evangelho de Deus. Não se envergonhar do Evangelho, irmãos, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Veja, Pedro, ele falou que ia, falou que faria e não fez. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a vida desse homem, esse homem foi transformado. E agora Pedro já prega no dia de Pentecostes. Ele fala, esses homens aqui não estão bêbados não, porque estava uma confusão, um pregava numa língua, outro pregava numa outra língua, outro entendia na sua língua materna, e já alguns estavam dizendo, esses homens estão bêbados.
9 horas da manhã estão bêbados, olha aí que bagunça é essa. E Pedro fala, não, eles não estão embriagados, isso aqui é o cumprimento das Escrituras, é o cumprimento da profecia. E ele lembra do profeta Joel, dizendo que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Que coisa maravilhosa. Agora esse homem está cheio de coragem, e mais adiante ele vai pregar o Evangelho, e ele vai sofrer pelo Evangelho, e Pedro vai ser preso, ele vai ser açoitado, e ele vai dizer, não, eu não paro de pregar o nome de Cristo, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Ele já não temia a morte, ele não temia a cadeia, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não devemos usar o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos usa. Tem gente que inventa um monte de coisa, dizendo, Deus me falou, o Espírito Santo que disse. Não, não entra nisso. O que Deus falou, o que o Espírito Santo disse, está contido nas Escrituras. Nós temos toda a Bíblia falando sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia, ela aponta para Cristo, ela aponta para a nossa salvação, ela aponta para a nossa redenção. Então, nós vemos as promessas de Deus. Nós vemos que a promessa de Deus se cumpriu de uma forma muito evidente. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos está descrito. E agora vai se cumprindo, porque só crê aquele que recebe o Espírito Santo. Só crê aquele que o Espírito Santo transforma. Uma pessoa acredita nessas palavras que nós pregamos quando ela é batizada com o Espírito Santo de Deus. Mas calma aí, o que é esse batismo com o Espírito Santo de Deus? O batismo com o Espírito Santo de Deus é isso, irmãos. É o Espírito Santo de Deus encher o coração de uma pessoa a ponto dela crer no Evangelho, a ponto dela se arrepender dos seus pecados. E eu digo para vocês, só é a igreja de Cristo, só pertence a Cristo aqueles que foram batizados com o Espírito Santo de Deus, porque somente eles creem, somente essas pessoas acreditam, somente essas pessoas se arrependem dos seus pecados. Pastor, será que eu sou batizado com o Espírito Santo? De repente pode fazer essa pergunta. Eu aqui pergunto para você, você ama Jesus? Você segue Jesus? Você louva Ele? Você tem prazer, você tem alegria nas coisas do Senhor? Então você é um crente. Você crê que você merecia inferno e que Jesus Cristo veio e resgatou você do inferno, resgatou você da morte eterna, da condenação eterna, e agora trouxe você para a luz e salvou a tua alma. Se você crê nessas verdades, você é uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Eu vou para algumas provas, para você compreender melhor. Em Efésios 1, 13 e 14, olha o que está escrito lá. Eu vou ler para você, presta bem atenção. Eu nem vou pedir para você ler aí, pode até anotar ali na tua casa, se quiser abrir a Bíblia agora e ler. Efésios 1, 13 e 14, está escrito assim: nele, Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, está falando para a igreja, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então ele está dizendo o seguinte: quando vocês creram no Evangelho, quando vocês acreditaram em Deus, foi o momento em que vocês foram selados pelo Espírito Santo do Senhor. O que é ser selado? Selado é ser marcado, é ser reservado. O rei, antigamente, ele tinha um anel, que era o selo. Então, quando ele emitia um documento, ele metia um anel ali naquele documento, e todos sabiam que o rei que fez aquilo. Quando a palavra de Deus fala que você é selado pelo Espírito Santo de Deus, ela está dizendo o seguinte, que você pertence a Deus. E esse selo do rei ninguém pode apagar, ninguém pode raspar, ninguém pode tomar de você. É um selo que está na tua alma, está gravado pelo Espírito Santo de Deus. Você está selado pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez que você creu sobrenaturalmente, uma vez que você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, você está com Deus para sempre, eternamente. A Bíblia não fala de ex-filhos, a Bíblia fala de filhos de Deus.
Se você é selado com o Espírito Santo de Deus, é porque você é de Deus. O Espírito Santo de Deus é mais poderoso do que o mundo, é mais poderoso do que Satanás, é mais poderoso do que o pecado. E você está selado com o selo de Deus, o selo do Espírito Santo. Ninguém toma isso de nós, irmãos. Não, ninguém toma isso. Poder de Deus, Espírito Santo de Deus. Isso significa que você foi batizado com o Espírito Santo do Senhor. Dons é outra coisa, o Espírito Santo vai dar os dons para a igreja também. Inclusive o apóstolo Paulo fala, busquem os melhores dons, inclusive ele destaca principalmente o dom de profetizar. Por quê? Porque quando você profetiza, você está anunciando a palavra de Deus. Você está pregando as verdades de Deus. Você está edificando a igreja de Cristo. O dom é dado pelo Espírito Santo. Agora aqui está falando sobre salvação. Vocês são selados, separados por Deus e para Deus, para servirem a Deus, para cumprirem, para fazerem a vontade do Senhor. E é interessante porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos capacitar para nós vivermos para Deus, para nós fazermos a vontade de Deus. Irmãos, ter poder é vencer o mundo. Ter poder não é rodopiar e orar em línguas estranhas. Ter poder é dizer não para o pecado. Ter poder é vencer o mundo. Ter poder é anunciar o Evangelho. Ter poder é viver para Cristo, é amar a Cristo. Sentir Cristo também. Sabe? Sentir Cristo. O amor de Cristo que foi derramado em nosso coração. Sabe, foi derramado o amor do teu coração. Não é só Cristo que ama você, você também ama Cristo. Tira Cristo da tua vida e te tiraram tudo. Ele é tudo o que você tem e é tudo o que você precisa. 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 está escrito assim: pois em um só Espírito, olha, em um só Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Opa, que maravilha! Ele está falando da igreja de Corinto agora. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Todos nós. Ele não está dizendo, vocês que oram em línguas, vocês que são mais espirituais. O problema, irmãos, das igrejas é criar uma classe de mais espirituais e outra de menos espirituais. Isso não existe. Claro que existe aquele que ora mais, que parece ter mais comunhão com Deus, mas igreja de Cristo é igreja de Cristo. Um dos problemas da igreja que estava em Corinto é que todo mundo queria orar em línguas estrangeiras, línguas estranhas, e virava uma bagunça o culto. E aí o que aconteceu? Paulo escreve os exortando, dizendo que essas coisas vão passar, mas o amor não vai passar. Passa tudo, mas o amor de Cristo que foi derramado em nosso coração, esse não vai passar. Então ele está dizendo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Todos nós, irmãos. Você que crê em Jesus, não é obra tua, não é obra do Espírito Santo a tua fé, amém? A tua fé é obra do Espírito Santo. Ele transformou o teu coração. Olha a vida que você tinha. Você não gostava de Jesus, não vamos nos iludir. A gente, antes da conversão, nós não queríamos Jesus, não queríamos a palavra do Senhor, não queríamos saber de Deus. Agora nós queremos Jesus, nós queremos a palavra do Senhor, nós queremos Deus. Então, em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Que corpo é esse? A igreja. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você crê no Evangelho de Cristo, fé, você crê no Evangelho, você se arrepende dos seus pecados, você se humilha diante de Deus, você agora é inserido na igreja. Você faz parte da igreja. Então ele está dizendo que nós fomos agora em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Você está batizado no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Você está dentro da igreja de Cristo. E será que alguém pode tirar você da igreja de Cristo?
Será que alguém pode levantar alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo fala, ninguém poderá levantar alguma acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Se alguém levantar alguma acusação contra você, escolhido de Deus, ao selo do Espírito Santo, ao Espírito Santo em você, você crê no Evangelho, você acredita que a tua salvação não é por você, não é pela tua santidade, mas é por Cristo, é pelo Senhor, não há nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus, nenhuma acusação contra a igreja de Cristo. Ai, pastor, mas a igreja está isso, está aquilo. Não, a igreja de Cristo é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é uma igreja corrompida. A igreja de Cristo não é uma instituição que não fala a verdade. A igreja de Cristo não é uma instituição que rouba o povo, que exige do povo que o povo não pode dar. Não, a igreja de Cristo é uma igreja que honra Cristo, que ama Cristo, que adora Cristo, que vive para Cristo, e é um povo que se ama, é um povo que se cuida. Essa é a igreja de Cristo. Ninguém é maior que ninguém, todos nós somos iguais diante do Senhor. Não tem essa de ungidão, ninguém toca nesse, ninguém toca naquele, irmãos, a igreja de Cristo não precisa disso. A igreja de Cristo ela é movida pelo Espírito Santo do Senhor, ela é movida pela verdade das Escrituras. A verdade está em nós, a verdade habita em nós. Atos 2, 38 e 39. Não, deixa eu terminar aqui 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então ali, esse versículo 13, Paulo deixa bem claro. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o Espírito Santo, irmãos, veja que hoje, parece que a função do Espírito Santo hoje é fazer com que as pessoas fiquem meio fora de si. Parece que se prega hoje que a função do Espírito Santo é alguém gritar fogo e terra dentro da igreja, e vai fazer um escândalo. Não. O Espírito Santo ele dá uma demonstração do poder de Deus quando ele leva o pecador ao arrependimento, quando ele leva o incrédulo à fé. Em Efésios nos está escrito que nós estávamos mortos, nós somos vivificados por Deus. O Espírito Santo tem o poder de ressuscitar o morto ali, aquele que vive nesse mundo, aquele que é escravo do pecado, e agora usam o Espírito Santo para falar o que querem, fazer o que querem nos cultos, coisas que são contra a palavra de Deus, coisas que Deus não autoriza. O culto a Deus está descrito na sua palavra. Quando vocês se reunirem, um tem cântico, outro tem salmo, outro tem palavra, façam tudo para a glória de Deus. Ou será que está escrito, um tem rodopia, outro tem cambalhota, outro tem profetada? Não está escrito isso não. Vamos seguir a Cristo, irmãos. Vamos pregar a palavra de Cristo, vamos viver para Cristo. Quanto mais nós vamos estudar as Escrituras, nós vamos descobrir que Deus sabe tudo e nós não sabemos nada. Não dá para agir por nós mesmos, nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus. E aí as coisas funcionam, aí há uma ordem. Deus é sábio, Ele é santo. Então, da maneira com que Ele nos ensina a cultuar, vamos cultuar. Da maneira com que Ele ensina a nós vivermos, vamos viver. O assunto não é esse hoje. Outro dia nós vamos reunir os casais e tal. Mas, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, eu gosto muito quando o Nicodemos fala isso, um homem cheio do Espírito Santo não é o homem que dá um glória a Deus mais alto na igreja. Não é o homem ou a mulher que dá um aleluia mais alto na igreja. O homem, a mulher cheia do Espírito Santo são aqueles que se santificam, que vivem para Deus. O homem cheio do Espírito Santo, ele ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, dando a vida por ela. A mulher cheia do Espírito Santo, ela ama o seu marido, ela cuida do seu marido. Não é difícil de saber quem está cheio do Espírito Santo. E eu digo uma coisa para você, se você está cheio do Espírito Santo, você tem medo de pecar contra Deus.
Você odeia as coisas que Deus odeia. E você ama as coisas que Deus ama. E você entende o teu chamado. Você pode perguntar, pastor, qual é o meu chamado? O teu chamado é glorificar a Deus, é adorar a Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a tua vida e capacitou você para isso. Atos 2, 38 e 39. Agora o Pedro vai estar aqui, firme. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o que está dizendo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo. Então, durante a pregação, esses homens de Deus, eles pregavam arrependimento. Tem que não fala para a gente levantar o dedo assim, né? Diz que é feio, né? Mas eu acho que Pedro não estava preocupado com o que era feio, com o que era bonito. Ele estava preocupado em agradar a Deus. E ele falava: arrependei-vos, se arrependam. Ele não estava dizendo: venham aqui servir a Cristo, porque agora a tua vida vai mudar, a tua vida vai ser boa, né? Esse é o Martinho da Vila que canta: a tua vida vai melhorar, né? A vida vai melhorar. Essa é a pregação do Martinho da Vila. Esses homens de Deus, eles falavam: se arrependam, creiam, mudem de vida. É isso que eles pregavam. Eles não tinham medo. O homem cheio do Espírito Santo, ele fala a verdade, ele não omite a verdade. E você é de Deus, não omita a verdade, pregue a verdade. Pois para vós outros é a promessa, ou seja, para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Olha, para vocês, para os filhos de vocês, para os que estão longe. Nós estamos longe, né? Bem longe do lugar que pregou. E isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Coisa linda. Sabe, esse poder de Deus, esse derramamento do Espírito Santo, ele está dizendo: é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando Pedro estava falando desse chamado aqui, não é aquele chamado externo. Existem dois tipos de chamado, na Bíblia a gente percebe isso. O chamado onde você sai nas ruas, você lá no teu trabalho, você fala: se arrependam, creem em Jesus Cristo, acreditem no Evangelho. Esse é o chamado externo. Mas aqui esse chamado interno é para aqueles que o Senhor chamaram, o chamado interno, é lá no coração, é o chamado irresistível, é o chamado feito pelo Espírito Santo de Deus durante a pregação do Evangelho. É quando uma pessoa, ela sente algo dentro dela, ela sente uma transformação, e ela passa a desejar Cristo, ela deseja o Evangelho, ela deseja conhecer sobre Deus, ela quer Deus, ela ama a Deus. Esse é o chamado. É para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então todos os que são chamados por Deus, eles vão receber o batismo com o Espírito Santo de Deus. Eles vão receber o Espírito de Deus. Eu tinha uma luta muito grande, irmãos. Em outra época eu via pessoas sentindo e reclamando e tristes, porque a gente ia em encontros, em um monte de lugares. Vamos olhar para o nosso passado ruim, né, também. E aí era orado, e vamos receber o batismo com o Espírito Santo, e um falava em língua e outro não falava, e aquele que não falava ficava triste, frustrado, e achando que Deus não amava ele tanto assim. Irmãos, tudo isso aí é besteira. Jesus não ama você porque você ora numa língua diferente. Jesus ama você porque Ele amou você primeiro, Ele amou você na eternidade. Ele escolheu você como povo dele. Ele escolheu você e ele foi como bom pastor e pegou a ovelhinha perdida e trouxe para ele. Ele ama você. Os dons são dados por Deus. Não se frustre com essas coisas, não se entristeça com essas coisas. Se entristeça quando você entristecer o coração de Deus, com o pecado, com alguma coisa que você falou, com alguma coisa que você fez. Aí sim, você deve se entristecer e pedir perdão para o Senhor. Ore a Deus, apresente tua vida diante do Senhor. Peça dons para Ele, não é problema.
Clame a Deus, peça para você quer pregar o Evangelho, peça para Deus. Você quer louvar a Deus, peça. Clame. Essa é a vontade do Senhor. Então, irmãos, para a gente concluir, o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado no coração daquele que crê. A tua fé no Evangelho, a tua fé em Jesus Cristo é prova que você foi batizado com o Espírito Santo. Deus derramou do seu Espírito sobre a tua vida. Você foi chamado de uma forma irresistível por Deus. Você não consegue deixar a Deus. Pode vir o que vier, aconteça o que acontecer, você está com Deus. Nada poderá nos afastar, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.